Boa tarde, Márcia Bandini. Hoje é 28 de agosto. Foi difícil acertar sua agenda aí, mas conseguimos. E nossa ideia hoje aqui, Márcia, é continuar um trabalho que tem um objetivo de fundo de difusão do conhecimento aí no campo da saúde do trabalhador, mas ao mesmo tempo de difusão, de divulgação da, da nova versão, da nova edição, da quarta edição do Patologia do Trabalho, livro organizado pelo professor René Mendes e que nós tivemos a honra de ser convidados de participar como editores associados, né? Acho que é esse o nome no livro. E é, é, eu estou tentando, depois de uma primeira conversa com o René, fazer conversas com você, com o Álvaro, com o João. E é, temos então um roteiro de questões que nós negociamos previamente aqui, e dependendo do andamento da conversa, sinta-se à vontade para derivar para alguma coisa que lhe venha, que lhe pareça mais interessante, importante de comentar também. E eu também vou fazer a mesma coisa. Se de repente em alguma das tuas respostas eu posso te pedir para desenvolver um pouco mais um comentário teu, assim. Então, para começar essa é uma entrevista gravada para o canal YouTube do Fórum Acidente de Trabalho. Vai, após terminarmos a conversa, vamos fazer uma pequena edição e então vai ser disponibilizada de livre acesso no canal YouTube. Eu vou te pedir que você inicie se apresentando, né? E comentando já de imediato como é que foi para você a ter recebido esse convite do René para ser uma organizadora associada dessa quarta edição do livro. Eu já falei com ele que talvez a coisa que mais me animou quando ele fez o convite é que ele falou que estava convidando uns jovens. Eu me senti rejuvenescido no convite dele. A palavra é sua. Bom, a sua barba branca e as minhas mechas idem, né? Eu acho que o único jovem que o professor René convidou deve ter sido mesmo o nosso colega João Silvestre Silva Júnior, né? A gente não vai ficar aqui contando, né, a nossa data de nascimento, nem a idade que a gente tem, mas de espírito eu tô tão jovem quanto você. Professor Roberto, carinhosamente conhecido e chamado por nós de Pará. Eu tenho uma certa restrição com o uso de apelidos, mas no seu caso é muito carinhoso, então vou tomar a liberdade de te chamar de Pará. Bom, eu sou Márcia Bandini, eu sou médica de formação, tenho 1,48 m, a gente estava brincando aqui, né? Sou super baixinha e acho que o que me falta de estatura física concentrou minha energia. Uma grande Eu mulher. atualmente, uma grande mulher, esse mulherão concentrado, né? Nessa pequena área aqui, mas atualmente eu sou como professora associada da área de saúde do trabalhador, do Departamento de Saúde Coletiva. Bom, queria agradecer muito o convite de estar aqui hoje, né, falando no canal do Fórum Acidente de Trabalho, o Fórum AT, e em especial para conversar com essa pessoa, que é um amigo muito querido, que eu tenho profundo respeito, admiração e carinho, que é o professor Hildeberto, que carinhosamente a gente chama de Pará, e é assim que eu vou me referir, sempre com muito afeto, Pará. Você pediu para me apresentar, né? Então, eu sou médica de formação, vou contar um pouquinho da minha história daqui a pouquinho, mas sou médica de formação, com especialidade em medicina do trabalho. Atualmente eu sou professora associada da área de saúde do trabalhador e da trabalhadora, aqui no Departamento de Saúde Coletiva
da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde eu estou ligada ao ensino na graduação, na residência, pesquisa na pós-graduação, e mais recentemente entrando também na extensão. Fora da Unicamp, onde eu estou de dedicação exclusiva, eu tenho algumas outras diversões na vida, né? Então, eu faço parte de um grupo temático sobre saúde mental e trabalho, que é a Rede Margarida, uma rede organizada por entidades sindicais e movimentos sociais, com apoio da universidade. Recentemente, assumi no Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. Então, agora, com essa missão de contribuir nessa diretoria ampliada, e também contribuo com o professor René no observatório sobre os impactos do trabalho na vida e na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Sou corintiana, sou mãe de 2 filhos, e cachorreira e gateira. Eu sei que Pará, Ninguém é palmeirense, perfeito, ninguém é essa perfeito. talvez seja a nossa única diferença, mas como eu sou uma pessoa democrática, me deu até calor, Pará. Como eu sou uma pessoa democrática, preciso dizer que eu não escolho os meus amigos pelo time de futebol. Fique tranquilo com isso. Até porque, por exemplo, você é palmeirense, até onde eu sei, Renê é santista, eu sou corintiana, o João, eu não sei exatamente nem o Álvaro, mas a gente tem um time no livro que torce para vários times no futebol, e está tudo bem. Você quer fazer alguma manifestação como palmeirense? Fica à vontade, tá? Não, nada a acrescentar. Só... Nada a acrescentar. Hoje você é quem tem a palavra. Então, aí eu vou começar sobre o significado desse convite para mim. No lançamento do livro, em São Paulo, em junho, eu acho que eu contei em público pela primeira vez essa história. E até o professor René ficou bastante emocionado, porque eu acho que ele nunca tinha ouvido assim a história com começo, meio e fim. Pouca gente sabe que a minha carreira profissional foi muito diferente do campo da saúde do trabalhador, embora não estivesse distante da medicina social à época, né? Eu me formo em 1990 na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, onde eu tive uma influência muito grande da pediatria. Então, eu começo a minha carreira como pediatra, né? Eu sou pediatra durante 10 anos. E aí, obviamente, que tinha sempre a piada, né? Que era tão óbvio que do meu tamanho eu seria pediatra, porque baixinha como sou, as crianças nunca se assustariam comigo nas consultas, né? Mas, brincadeira bem à parte, eu acho que em 1990 eu inauguro, né, essa minha fase como médica num período pré-SUS ainda, né? O SUS era uma ideia muito distante do que a gente tem hoje, né? Quer dizer, era uma ideia para ser colocada em prática com toda a diversidade. Naquela época, a gente optava em 4 grandes áreas, né? Ou a gente ia ser clínica, ou ia ser ginecologista e obstetra, ou ia ser cirurgiã, ou ia para pediatria. E a pediatria era a coisa que mais se aproximava daquilo que eu entendia, né? Já há 30, quase 35 anos, como atenção integral, integrada, longitudinalidade. Então, para pediatria, lá fui eu. E preciso dizer que mesmo na pediatria, eu tive um contato pelo lado, vamos dizer assim, mais terrível da saúde do trabalhador, porque como eu fiz Santos, o Hospital Guilherme Álvaro, onde eu atuava, era o hospital de referência de alta complexidade para gestantes em toda a região ali da Baixada Santista, ou seja, as gestantes que estavam ali na região contaminada pelo benzeno em Cubatão, quando a coisa complicava, ia lá para o Guilherme Álvaro. E eu vou dizer para vocês, assim, tristemente, que eu perdi a conta do número de partos com morte fetal, com anencefalia que a gente pegava naquela época. Numa época em que não era comum a gente fazer ultrassom, né, para identificar malformações durante a gestação. Então, assim, eu fui para a pediatria, mas muito impactada com essa história de Cubatão. Isso sempre me atravessou, assim, com uma certa
tristeza e, por que não dizer, angústia. E aí, embora eu tenha sido uma pediatra assim, bastante feliz no que eu fiz, né? Então, desde a atenção que hoje, né, a gente conhece como atenção primária, então, desde a puericultura até a UTI neonatal, eu fiz aí uma carreira de quase 10 anos, mas preciso lhe dizer que com muita dificuldade. Eu costumo dizer que eu não tive força, estrutura emocional para continuar sendo pediatra. Era muita violência contra a criança, muita pobreza, eu perdi muitos pacientes. Então, chegou um momento da minha vida que eu falei, preciso fazer uma transição de especialidades, porque eu não dou conta de começar todo o plantão meu ligando para o conselho tutelar, por exemplo, né? Eu já era figurinha tarimbada, principalmente que eu trabalhava em áreas muito vulnerabilizadas. E aí, nessa pesquisa de pensar no que fazer, né, como uma outra especialidade, me veio a coisa lá, bateu de novo a minha experiência na graduação de Cubatão. Falei, quer saber? Eu vou estudar esse negócio de medicina do trabalho. Aí, fui lá me dedicar, né? Na época, a gente ainda não tinha a residência de acesso direto, então eu comecei com um curso de especialização e precisava estudar, né, para sabe estudar, precisava de livro, né? Aí começou a minha busca pela referência na época, que era a primeira edição do Patologia do Trabalho, que estava esgotada em tudo quanto é lugar. E eu lembro que eu estava às vésperas de fazer 30 anos de idade, meu pai me perguntou, né, data especial, mulher virando balzaquiana, né? Aí ele falou assim, o que você quer de presente de aniversário? Eu não titubeei. Eu quero a primeira edição do Patologia do Trabalho. Ele olhou para minha cara, tipo, meio esquisita, essa minha filha, né? Mas entendeu que aquele era o pedido. Não sei o que ele fez, porque eu não encontrava o livro em lugar nenhum, mas ele encontrou. E aí eu ganhei de presente de aniversário de 30 anos a primeira edição. Nela eu estudei e me formei em medicina do trabalho e comecei pelos caminhos, né? Alguns mais retos, outros mais tortuosos, a minha carreira. Então eu fui lá atrás para contar um pouquinho dessa história, porque a patologia do trabalho está presente na minha vida, inclusive como um presente, né, de aniversário. E aí, ao longo do tempo, eu fui alçando aí, né, outros degraus na minha carreira. Quando o René estava fazendo a terceira edição, eu acho que eu já estava fazendo o meu doutorado, iniciando o meu doutorado, estudando promoção da saúde, então ele já me convidou para escrever também, acho que, se eu não me engano, 2 capítulos da terceira edição. E quando veio o convite para a quarta edição, primeiro que foi uma honra, né, uma alegria, se a gente pensar essa história, né, que já vinha em curso, e bateu também uma baita de uma responsabilidade, porque o professor René é essa figura, né? É o professor René. E eu também sou essa figuraça, ou essa figurinha, né? Que tem ideias próprias e que chega com, vamos dizer, alguns pensamentos um pouquinho diferentes, um pouquinho ousados, frente ao modelo que vinha, né? Acho que era um modelo que estava se consolidando na segunda e na terceira edição do livro, um modelo com uma cara mais de tratado, né? E eu sempre defendi e encontrei parceiros no desenvolvimento do grupo a ideia de que a gente precisava enxugar um pouco mais, né? Talvez ser um pouco mais direto no diálogo, não somente com os médicos, eu acho que essa era uma primeira proposta, de que a gente pudesse ter um livro que fosse mais enxuto, e a segunda é que fosse um livro que não se tornasse referência para uma especialidade médica, que pudesse abarcar outras especialidades, das quais eu vou citar aqui com muita ênfase a medicina de família e comunidade, né, que na última década ou nos últimos 20 anos, né, cresceu de maneira significativa no Brasil, não só em número de profissionais, mas no fortalecimento da própria especialidade, onde
Na matriz de competências, né, dos médicos de família e comunidade, a gente tem um núcleo de saúde do trabalhador, um núcleo de competências mesmo em saúde do trabalhador, que não é muita gente que conhece isso, né? Então, dentro da medicina em si, eu acho que a gente precisava expandir para muito mais do que a medicina do trabalho. Como eu digo para os meus alunos aqui em Campinas, médico que atende trabalhador e trabalhadora é todo médico. Nessa altura, Pará sempre tem um engraçadinho, né? Que fala assim, menos pediatra, né, professora? Aí eu falo assim, então, idealmente o pediatra não devia atender trabalhador, trabalhadora, mas a gente precisa pensar que nós temos, por exemplo, o menor aprendiz, e como o trabalho está cada vez mais em domicílio, quer dizer, se a gente pensa nos arranjos produtivos locais, nas pequenas oficinas domiciliadas, o trabalho está sendo levado para dentro de casa, onde estão as crianças. E mesmo eventuais contaminações, agentes químicos, por exemplo, podem ser levadas pelos pais do trabalho para casa. Então, toda vez que fazem essa piadinha comigo na aula, eu já desconstruo e falo, até pediatra tem que, no mínimo, perguntar se existe trabalho sendo realizado dentro de casa, que tipo de trabalho é, e qual é o trabalho executado pelos pais daquela criança, por exemplo. Isso para falar só da medicina, mas eu vou te passar a palavra, porque aí Não, depois a gente precisa avançar para outros profissionais, né? e é só para lembrar assim, que eu acompanhei um caso, uma discussão de uma criança que acompanhava a mãe na colheita de laranjas Hum, e que foi feita desrespeitando o período de carência após aplicação de venenos, né? E a criança chupando laranjas durante a nossa. coleta, veio a coleta feita pela mãe, a criança sofreu intoxicação. Mas eu vou te devolver a palavra, né? Para Eu, a gente eu, eu, avançar. eu queria avançar num conteúdo específico de tua participação nesse livro, mas fica à vontade se você quiser completar alguma Eu quero coisa nesse só primeiro. completar a linha de raciocínio do público-alvo do livro, que eu acho que essa foi uma coisa que não é a Márcia, né? O grupo trabalhou em dezenas de reuniões e que o livro também fosse pensado para outras profissões que não apenas a médica, né? E que atua no campo da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E eu acho que a gente conseguiu alcançar isso na linguagem, nos conteúdos e principalmente na diversidade de autores e autoras que vieram para contribuir com o livro também. Acho que fecho aqui, devolvo para você. Bom, Márcia, então agora aperta os cintos. A gente vai fazer uma série de 4 questões para você, Hum. é, onde você vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre tua participação específica como coordenadora, coautora, né, do capítulo que é o último livro, o último capítulo do livro, dessa 4ª edição, chama Para Além da Patologia. O trabalho pode promover saúde, né? Esse capítulo foi escrito por você, em coautoria com o Marco Ackermann, com a Ana Cláudia Camargo Gonçalves Germani e com o Valmir Julian Azevedo. Então, para provocar a conversa sobre esse capítulo, a gente vai fazer, a gente selecionou alguns temas ou trechos do texto para que você possa comentar com a gente o sentido, enfim, desenvolver mais o porquê desse tema, né? E porque, inclusive, esse tema fechando o livro, né? E a primeira questão, então, é uma questão sobre qual é, então, o sentido do trabalho na vida das pessoas. Que lugar o trabalho ocupa na felicidade das pessoas que trabalham? É possível almejar um trabalho que seja promotor, produtor, operador de saúde? E de que saúde a gente está falando? Então, essa primeira questão remete ao próprio título do capítulo, né? O Uhum. trabalho pode promover saúde?
A resposta óbvia é que a gente, né, os autores desse capítulo, acreditam que sim. Mas eu quero começar a minha fala dizendo que é a primeira vez que entra um capítulo com esse tom no livro, Patologia do Trabalho. Em edições anteriores, existiam outros capítulos que falavam da promoção da saúde no trabalho, e a gente discutiu muito isso, né, no grupo de organizadores e com os autores também, de que a proposta não era essa. E a gente procura esclarecer isso, inclusive, logo no início do capítulo. A gente até faz aí alguma crítica, traz naturalmente, porque é um livro que tem um apelo didático, pedagógico, então a gente apresenta modelos que existem, mas a gente também faz uma crítica, porque a gente entende que o livro todo, ou entendeu, né, que o livro todo é dedicado a discutir a patologia do trabalho em si. O livro começa, inclusive, com um capítulo belíssimo, né, do nosso colega Facchini, que fala sobre determinação social e a centralidade do trabalho, né, no processo saúde e doença. E aí, se a gente fala da centralidade do trabalho e a gente pensa que o processo saúde e doença é, de fato, um processo dinâmico, é natural que a gente entenda que o trabalho ele pode influenciar esse processo, tanto produzindo sofrimento, adoecimento e, inclusive, morte, como ele também pode operar, a gente gosta muito dessa palavra, num outro sentido, né? No sentido de promover saúde, sim. Agora, não dá para ser nem poliana, né? E nem acreditar que esse é um processo estável ou linear, né? Todos nós que trabalhamos e que até nos sentimos satisfeitos, né, com o nosso trabalho, num balanço geral, sabemos que tem dias que são pavorosos, né? O que importa é que o balanço geral traga sentido para a nossa vida em relação àquele trabalho, né? E traga satisfação com aquilo que a gente faz. Então, vou começar falando do nosso trabalho, por exemplo, aqui como docentes e pesquisadores. A nossa carga de trabalho é muito acima do que a gente deveria, às vezes até do que a gente prega. A gente sofre com um certo gerencialismo também dentro das universidades, a gente também sofre com as tais das metas, a gente sofre com uma burocracia que é muito maior, muito mais penosa do que deveria ser, mas no frigir dos ovos, como diria minha avó, né, no balanço geral, quando a gente coloca essas coisas, né, numa balança, existe uma tendência da gente achar que o nosso trabalho tem sentido e nos traz mais satisfação do que o contrário, ainda que às vezes essa balança pese em sentido contrário, em especial quando a gente tem situações que também são discutidas no livro, como, por exemplo, situações de violência e de assédio, tá? Então, eu começo falando da nossa própria profissão para dizer que o que acontece com a gente acontece com outras também. A gente pensar nos profissionais de saúde, por exemplo, do mesmo jeito que também existem todas as dificuldades, e a pandemia veio aí para não nos deixar mentir aqui em público, a gente percebe que esse sentido de cuidar do outro, embora possa ser muito pesado, também traz significado. E o que os estudos mostram, por exemplo, é que a proximidade com pessoas e com pacientes também pode ser um fator protetor, né? Principalmente para a saúde mental. Então, foi pensando nisso que a gente fez a proposta, né? Que foi aprovada pelos associados, de que a gente fechasse o livro com uma pergunta, na verdade, que é o quanto que o trabalho pode, de fato, ser promotor da saúde. E aí eu começo comentando as suas perguntas que estão no capítulo, inclusive, a gente, logo na introdução, faz essas perguntas de maneira bem provocativa, de que saúde a gente está falando, né? Então, é uma saúde que não é necessariamente isenta de doenças que podem acontecer. Isso pode parecer um paradoxo, mas eu quero dizer que alguém que possa ter um problema de hipertensão, que possa ter um problema de visão, eu costumo brincar que se fizerem uma varredura comigo, vai dar umas 5, 6, talvez 7 doenças no total. E eu tenho uma avaliação da minha saúde como sendo muito boa. Então, uma saúde que seja suficientemente boa, quase lembrando o Winnicott, né, aqui, trazendo um pouquinho
da psicanálise também aqui para o debate, e que a gente possa ter, né, pessoas que trabalham que não se sintam violentadas pelo seu trabalho, que vejam o seu trabalho com sentido, com algum grau de satisfação, com algo que possa fazer diferença na sua vida e na sua saúde, para melhor e não para pior. Claro que ter essa discussão, um livro que discute patologia do trabalho, é muito difícil. Então, o que a gente fez no decorrer do capítulo, né? A gente foi fazendo, eu estou com o livro aqui, gente, tá? Só para não esquecer de coisas importantes, né? Então, no decorrer do capítulo, a gente vai discutindo, primeiro, o que é promoção da saúde de fato, e aí eu já faço aqui um parênteses, né? O pessoal que trabalha para organizações que são realmente muito organizadas, desculpa aqui o pleonasmo, né, mas para empresas que são grandes, que são organizadas, adoram pensar em promoção da saúde na perspectiva de comportamentos, hábitos e estilo de vida. E a gente não é isso, né? Promoção da saúde no trabalho é fundamentalmente a promoção de um trabalho que seja mais saudável, que seja mais seguro, que as pessoas possam entrar, né, no seu dia de trabalho, voltar para casa e não voltar pior do que entraram. Elas podem voltar até com cansaço de um dia normal de trabalho, mas que aquilo promova a sua saúde mesmo. Então, a gente vai trazendo conceitos, principalmente do campo da saúde coletiva, do campo das políticas públicas. Então, a gente sinaliza no livro como é que, desde a Constituição Federal, desde a Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, como é que o trabalho vai aparecendo, né, como processo e como espaço para que a gente possa discutir mais saúde e menos doença. E aí a gente também entra no capítulo, numa parte em que a gente vai discutir mais a questão de trabalho e subjetividade. Então, que a gente traz, por exemplo, uma discussão sobre significados e sentidos do trabalho, trazendo vários autores. Então, a gente começa desde lá com o famoso Karl Marx, né, como eu costumo brincar com os meus alunos. Vocês lembram do Carlinhos, né, aquele mesmo, o Marx, que nos ensinou tanto sobre conflito capital-trabalho, porque o Marx discutia o conflito capital-trabalho, mas ele também discutia o trabalho como essa potência, essa capacidade de transformar a vida das pessoas na perspectiva individual e coletiva. A gente passa por Deleuze, a gente vai para Viktor Frankl, a gente entra discutindo também algumas referências de Estelle Morin, e a gente avança numa discussão sobre as dimensões do trabalho que Tolff e Piccinini trazem também. Então, eu queria dizer com isso, né, e tentando manter aqui um diálogo com você, para que a ideia não é ter uma resposta simples. Quando a gente fala de sentidos, significados e satisfação para o trabalho, nós procuramos trazer diversos estudiosos e teorias que pudessem trazer reflexões para que a gente pudesse incentivar mesmo, né, os nossos colegas, e por colegas eu quero dizer os profissionais de saúde e mesmo outros profissionais que atuam no campo, para discutir como é que o trabalho pode produzir, então, nesse caso, por que não pensar felicidade ou sofrimento? E a gente acredita que é possível produzir felicidade, com algumas condições, né? Que eu posso mencionar daqui a pouquinho. Acho que você está sem som agora, Pará. Isso, gostei de sua primeira resposta aí, fui lembrando de algumas referências enquanto você falava, né? Falando do Carlinhos, por exemplo, uma coisa que eu acho maravilhosa na produção dele, é profundamente humanista, né? É a abordagem que ele fez da alienação, né? Do fetichismo da mercadoria, então de enfim, uma contribuição humanitária da maior importância. E depois, no momento da sua fala, eu estava lembrando do Canguilhem e dos conceitos de normal e patológico, como que isso dialoga com a nossa formação,
em outro momento, lembrando do Yves Clos e da função psicológica do trabalho. Então, eu espero que esse debate possa acontecer, né? Que as provocações trazidas no texto possam ter frutos, né? O E, Pará, deixa eu só fazer aqui um comentário rápido, já que você mencionou Canguilhem e Claude, que a gente também trouxe, né, para o capítulo, mas, assim, sendo muito honesta, né, com você, com as pessoas que vão nos acompanhar nesse diálogo, a gente não consegue aprofundar num capítulo de 20 e claro, poucas páginas, né? Então, é um capítulo que ele vem com quase 100 referências no final, em que a gente incentiva as pessoas a aprofundar a leitura, né? Porque como capítulo de livro, ele tem uma profundidade possível, né? perfeito. É, saúde aí, professora. Campinas está É, muito seco. mas você Não, mas eu estava encerrei, passei concluindo. para Ah, então você. eu. Bom, então, para continuar falando desse tema, né? Uma das questões abordadas por vocês foram foi a apresentação de dois modelos sobre a promoção de ambientes de trabalho saudáveis. Você já tangenciou essa questão no início da fala, né? Um modelo da Organização Mundial de Saúde e um modelo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC dos Estados Unidos, que foram modelos apresentados e criticados. Então, você podia explicar melhor essa crítica, esse ponto do capítulo? Posso. E a gente também discutiu muito em que momento que a gente ia trazer esses modelos, né? Então, tomada a decisão de que a gente não ia fazer um capítulo específico de promoção de saúde no trabalho, mas ciente de que a gente não poderia pura e simplesmente fingir que esses modelos não existem, porque eles são muito discutidos, né? Então, a gente fez uma opção de logo no início do capítulo anunciar, né, o que o capítulo é e o que não é, e falar sobre esses dois modelos, que eu acho que são os dois modelos mais conhecidos, né? Claro que cabe aqui uma crítica, se a gente poderia trazer também alguma coisa da Organização Internacional do Trabalho, mas o nosso entendimento é que os modelos da OIT, eles olham mais para a gestão mesmo, do que para a discussão de um ambiente, de um processo de trabalho mais saudável. Então, a gente acabou fazendo a opção pela OMS e pelo CDC, como você mencionou, né? E aí a gente traz o modelo da OMS, lembrando que é um modelo que não é novo, né? Ele é um modelo de 2010, ele é um modelo que tem aí o seu valor. Eu acho que eu sou uma pessoa que procuro, né, nos meus estudos, nas minhas discussões, entender o que os modelos trazem de valor, como é que eles foram construídos, e também discutir as suas insuficiências. Mas, como valor, eu acho que é importante a gente lembrar que esse modelo da OMS, ele foi construído numa perspectiva bastante participativa, né? Foram cerca de 200 entidades que contribuíram. Então, isso traz uma legitimidade de um lado e, ao mesmo tempo, que traz a sua limitação. Então, quando a gente olha um modelo que vai lá discutir aquelas 4 dimensões, né? O ambiente físico, o ambiente psicossocial, o envolvimento da empresa na comunidade e os recursos para a saúde pessoal, em primeiro lugar, é um modelo que é voltado para uma grande organização. A papelaria ali da esquina, né, ou a marmoraria, não alcançam um modelo como esse. Segundo, que é um modelo pensado sem considerar, por exemplo, sistemas de saúde, exatamente porque é um modelo pensado globalmente. Então, quando a gente olha o modelo da OMS, ele é um modelo que ele pode fazer sentido nos seus princípios, mas na sua aplicação prática, ele já não faz muito sentido quando a gente olha a maior parte dos trabalhadores, em especial no Brasil, né, que é o nosso público-alvo aí desse livro. Se a gente pensar que, dependendo do estado que nós estamos, 60%, 70%
dos trabalhadores estão na informalidade, que o Brasil, esse número é um pouco difícil, né, da gente ter com precisão, porque tem muita microempresa ou microempreendedor individual, né, que existe, mas não funciona, mas a gente está falando de um país que tem alguma coisa em torno de 11 a 15 milhões de mês. Isso é trabalho precarizado, né? Quando o Uber chega aqui no Brasil, por exemplo, vale dizer que quem tem direito a ser MEI ou não no Brasil, esse critério é um critério político-governamental. Então, o governo resolveu botar água na fervura da discussão da relação de trabalho dos motoristas de Uber, por exemplo, e disse, não, então agora você pode ser MEI. Então, a gente tem uma diversidade de formas de trabalho no nosso país, seja o precarizado mesmo, o informal, o microempreendedor individual, que de empreendedor a gente sabe que não tem muita coisa, a não ser o registro lá no sistema simples de contribuição de impostos, né? A gente tem as pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, que são a imensa maioria dos trabalhos no Brasil. E nenhum desses modelos se encaixa no modelo da OMS, ou o contrário, né? O modelo da OMS não se encaixa na marmoraria, na papelaria ou em outros modelos de trabalho. Eu perdi você no vídeo. Tá tudo bem? Tudo bem. Eu tirei a imagem porque eu vou pegar o livro aqui para acrescentar uma questão. Tá. Então, vou só continuar aqui. Gente, São Paulo está pegando fogo o estado, né? Então, para quem acompanhar, tá difícil falar sem tossir de vez em quando. Então, essa é a nossa crítica, né? É a crítica de um modelo que serve para poucos, tá? E quando a gente vai para o modelo do CDC, também olhando de um lado, né, a sua contribuição e lá o seu mérito, e de outro a sua insuficiência, eu acho que o modelo do CDC, exatamente por ser um modelo pensado, né, nos Estados Unidos, né, pensado por pessoas, né, estadunidenses e para aquele país, é um modelo que não considera, por exemplo, acesso universal à saúde, como a gente tem aqui no Brasil. Então, tem algumas coisas que são interessantes, como, por exemplo, um guia, né, que eles, como se fosse um checklist mesmo, de orientação de ações que podem ser tomadas no trabalho, e que algumas são muito rasas, muito cá entre nós, mas outras eu acho que são bem interessantes, como, por exemplo, eu gostaria de destacar aqui 7 pontos que o CDC traz de apoio à saúde materna e aleitamento no trabalho, né? Então, vou trazer agora só um dado brasileiro. A maior parte do desmame precoce que se tem no nosso país, Brasil, é devido exatamente ao retorno ao trabalho daquelas mães que têm ainda direito a uma licença maternidade e que é uma licença maternidade absolutamente insuficiente no nosso país, de apenas 4 meses, né? Quer dizer, completamente incompatível com o período de amamentação recomendado pela própria OMS. Isso sem falar daquelas mães que não têm condição nenhuma de se afastar do trabalho para amamentar os seus filhos. Então, assim, é de se reconhecer algumas recomendações que eles fazem, e nisso os americanos são interessantes porque eles colocam assim meio que o passo a passo, tem vários guias, né, modelos visuais que ajudam a gente a pensar. Mas não tem SUS, né? Não tem SUS, não tem campo de saúde do trabalhador, não tem Sereste, não tem trabalho protegido, ainda que a gente tenha uma minoria no nosso país, a gente ainda tem um modelo de contratação CLT que lá não tem. Então, eu comecei exatamente com esses 2 modelos, meio que para conduzir para um pensamento decolonizado. Não é porque estão dizendo que é bom lá que de fato serve para a gente. O Brasil é um país que tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades, mas tem as suas potencialidades, das quais eu quero destacar o SUS, né? E aí, só para fechar, né, essa tua pergunta, para
a gente faz também, né, dentro dos limites de espaço de escrita que o capítulo nos impõe, a gente faz uma crítica muito dura à discussão que a gente vê alguns colegas falando, né, de que o investimento de promoção de saúde no trabalho é importante porque isso aumenta a produtividade. Não coube no capítulo um modelo esquemático que eu costumo usar e que é muito crítico, que a gente fala, gente, a produção, independente de onde ela acontecer, depende de inúmeros fatores. Saúde é um deles. Mas o desejo de trabalhar, a vontade de trabalhar, e aqui eu não estou falando da vontade do indivíduo querer trabalhar, mas se sentir realizado, respeitado, pertencente àquela organização de tal forma que você efetivamente, como parte, você consiga produzir, isso é mais importante, às vezes, do que estar com o colesterol bom. Vamos fazer essa brincadeira. Então, a gente faz, né? A gente não se furtou de apresentar os modelos, mas apresenta os modelos fazendo a crítica, sim. Maravilha. A gente vai continuar nesse tema aí, né? E aí, da maneira como vocês continuaram no capítulo, uma das questões onde essa questão do sentido do trabalho, né, de um trabalho com sentido e significado aparece, vocês trazem 6 aspectos que a Estelle Morin apontou como características para um trabalho que tivesse esse sentido, essa significado, né? Eu e aí uma das questões é se essas características a gente poderia considerar aplicáveis no cenário de um trabalho contemporâneo, lembrando que eu dei uma olhada rápida aqui no livro, fui olhar de quando era a referência da Morin. E a Antes dos referência que eu achei, aplicativos, né? né, é de 1996. A gente, ela tem esse sentido, vamos dizer assim, de eu tava, Ela começa na no, década de 90, a é, referência acho que já é para os anos 2000, é, mas é antes do modelo de trabalho por é. aplicativo, por exemplo. Então, muito esperançosa. Eu vou ler rapidamente assim essas 6 características de forma muito resumida, mas, por exemplo, um trabalho feito de maneira eficiente e a levar algo, né, e levar a algo. Um trabalho que seja satisfatório na sua realização. Um trabalho que seja moralmente aceitável e feito de maneira socialmente responsável. Um trabalho que seja fonte de experiências de relações humanas satisfatórias. Um trabalho que garanta a segurança e possibilite a autonomia. Um trabalho que mantenha as pessoas ocupadas no sentido de ocupar o tempo de vida e evitando o vazio e a ansiedade. Então, essa pequena listinha, esses pequenos, essa pequena lista de desejos tão pouco otimista, esperançosa, como que você vê a aplicabilidade e se um trabalho com sentido e significado seria um trabalho que desse conta dessas 6 características ou quais outras? Bom, aí a gente acabou de falar, né, do global, dos Estados Unidos, e a gente, bom, primeiro que a gente concorda com a Estelle Morin, né, tanto que nós trazemos para o capítulo, é um pensamento que vem de uma linha da filosofia francesa, né, então aí a gente sai um pouquinho, né, vai para uma outra cultura, e tem essa questão temporal, que eu acho que você coloca bem, que a gente também discutiu, né, existem referências no capítulo um pouquinho mais para frente que apresentam de uma outra forma algo muito parecido com o que a Morin trouxe também, sabe? Mas se a gente olhar, ainda que tenha sido antes de toda essa onda das redes sociais trazerem as violências, o cyberbullying, o trabalho mediado por plataformas, nos seus princípios, a gente entende que a Morin ela tem razão. Porque, vamos lá,
a própria psicodinâmica do trabalho, se a gente pensar um pouquinho em Deleuze também, né? Então, assim, um trabalho que não seja feito de forma eficiente, que não tenha sentido, que seja fragmentado, monótono, ele não vai produzir saúde. Então, o que ela faz aqui, né, no texto dela, e que a gente incorpora, é mostrar o outro lado, né? Se a gente tem toda uma linha de estudo de como que os aspectos psicossociais e organizacionais do trabalho podem produzir doença, a Morin, então, ela nos leva a pensar de uma outra forma de se desenvolver esse trabalho para que ele possa, então, promover saúde como resultado final de um trabalho com sentido, com significado. Então, eu concordo, né? Mas ela vai além, ela fala, o trabalho ele deve ser feito de maneira eficiente e levar a algo, né? Quer dizer, ter propósito. Mas ela avança, né? Então, que o trabalho esteja organizado de maneira eficiente que tenha um resultado útil. Que a gente não fique o tempo inteiro fazendo uma tarefa fragmentada, que a gente não consegue ver o resultado final dessa tarefa frente a um todo. Então, é o contraponto de linhas que discutem os aspectos organizacionais e psicossociais no adoecimento. Trazer realização, prazer e satisfação, e aí ela complementa, né? Dando oportunidade de responder a desafios e usar seu potencial com autonomia. Então, vamos lá. Desde Karasek, a gente já discute o quanto que autonomia no trabalho pode ser um fator protetor quando a gente pensa, por exemplo, em saúde mental. Então, a Morin, ela não traz a ideia de que o trabalho é cor-de-rosa. Ela incorpora a ideia de que, sim, o trabalho é para ser desafiador, né? E que neste desafio que as pessoas possam realizar a sua competência com autonomia e também com criatividade, por que não? O 3 que ela coloca aqui, né, que você citou, que é o moralmente aceitável e socialmente responsável, sinceramente, eu acho que ele nunca foi mais atual. Frente a uma crise, eu vou dizer assim, uma crise civilizatória que a gente vem enfrentando, né? Nós estamos hoje no dia, senhor, 27, 28 de 28 de agosto, agosto. 28 de agosto. Então, nessa semana, finalzinho de agosto de 2024, um dia sim e o outro também, a gente está vendo, né, nas mídias, né? Não estou nem falando das redes sociais, a gente tem visto nas mídias o debate sobre, de fato, a moralidade e a ética dos tais dos influencers digitais que têm invadido a política. A gente está às vésperas de eleições municipais no nosso país e, de fato, é um show de horrores. Então, essa questão que ela traz do moralmente aceitável e socialmente responsável, a gente entende que está super atualizada. Eu fico pensando, né? Hoje eu estava escutando um podcast e eu tomei um susto de descobrir que o Brasil tem 500 mil, tem 500 mil influencers. Isso é quase o número de todos os médicos do país. Só pensando na categoria que eu tenho o número na conta, aqui na cabeça. Então, é 500 mil de influencers que tem mais de 10 mil seguidores. 38% dos jovens até 25 anos acompanham algum tipo de influencer, principalmente em mídias como o TikTok. Então, assim, isso vai corroendo de tal forma, né, a nossa sociedade, que eu acho que é, sim, necessário que a gente discuta formas de trabalhar que sejam moralmente aceitas e socialmente responsáveis. E aí a gente faz o contraponto, né? Vamos lá lembrar da pandemia. Aquele motofretista que entregava pizza na sua casa e na minha toda sexta-feira, não era exatamente o cara que tinha o trabalho com o melhor sentido do mundo. É possível que esse trabalho de entrega da pizza possa ser adequado e possa atender aqui os 6 princípios da Morin? A gente acredita que sim, que ele tenha segurança, que ele propicie relações que sejam mais respeitosas, ainda que seja uma relação com um aplicativo, né? Mas o próprio aplicativo, quando a gente pede, por exemplo, uma entrega, nos permite dialogar com esse entregador. Estou dando aqui só um exemplo.
Então, quero só defender que eu acho que esses princípios que a Morin traz, eles são atemporais, mas eles continuam sendo absolutamente desafiadores. E talvez mais desafiadores quando a gente coloca na conta o quanto que esse trabalho está sendo degradado, o quanto que as relações estão sendo precarizadas, o quanto que a violência tem invadido as relações humanas. Câmbio, para dar esperança. Eu tenho. Esse é um tema para continuidade, e Para 3 dias. eu também concordo contigo que acho que uma das coisas que a gente vê nos grandes autores, você chamou de atemporal aí na sua fala, é essa capacidade de antecipação, né, de coisas tão importantes para a vida e, no nosso caso, que estejam presentes no mundo do trabalho, né? É Exato. preciso que, por exemplo, eu gosto muito de lembrar que o movimento da construção do SUS, durante muito tempo, tinha como uma de suas principais palavras de ordem democracia e saúde, que de vez em quando a gente transformava em democracia é saúde, né? Para ressaltar a importância de que esses processos decisórios, principalmente sobre as situações de inequidade, pudessem ser pudessem ser decisões mais democráticas, mais participativas, que talvez a gente caminhasse para uma construção melhor. Ô, Eu, Pará, pois não. desculpa te interromper, mas já que você citou SUS, de novo, pensando no contexto que nós estamos, a gente não pode deixar de lembrar que nós estamos há poucos meses da realização da 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, né? Existem vários eixos que estão sendo discutidos, né, rumo a essa conferência, e um deles é exatamente trabalho, né? Veio com uma outra roupagem, né, que tem um eixo que discute carreiras, por exemplo. E várias conferências livres e seminários estão discutindo a questão de carreira. Mas eu ontem mesmo estava assistindo uma delas e fazendo um recorte aqui do estado de São Paulo, né, onde você em Botucatu, eu aqui em Campinas atuamos, só para o pessoal ter uma ideia, são 88% dos serviços do estado hoje já estão na mão de OSs. Gente, 9 em cada 10, arredondando na minha conta de padaria, né? Então, isso vai contra tudo que a gente está colocando como um princípio de um trabalho que possa ser o operador de saúde. Então, quando a gente coloca, né, o que pode fazer com que esse trabalho tenha sentido, tenha significado, o que são elementos que tragam satisfação no trabalho, são critérios, são objetivos que a gente deve lutar por, que a gente deve perseguir, né? E, em especial neste momento que a gente está às vésperas de uma conferência, por exemplo, para discutir o trabalho na saúde. Então, eu preciso, né, de um trabalho que seja justo, que seja respeitoso, que a pessoa chegue, né, a gente tem discutido muito isso, né? Quem é que tem crachá de trabalhador do SUS hoje? Puxa assim o crachá e fala assim, sou trabalhadora do SUS. Hoje a gente não tem. Então, talvez a gente precise discutir essa construção de identidade também, de pertencimento, para perceber que a gente faz parte de algo maior, que tenha um sentido para a sociedade, como é o nosso SUS. Eu torço, como você, que essa discussão de natureza geral que vocês trazem no capítulo possa ser aplicada, né, para as situações específicas, como a do trabalhador da saúde, a do trabalhador da educação, Da educação. das diferentes situações. É, Tomara que a gente contribua nesse sentido aí. Acho que o conteúdo, o teor do capítulo, do meu ponto de vista, deixa claro que traz uma contribuição para quem se proponha a enfrentar essas discussões. Nós vamos caminhando aqui, Márcia, para duas questões finais aqui. Uma delas é sobre o fechamento que vocês fazem no capítulo
trazendo o tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das ODS, né? E eu fiquei imaginando, né, assim, em especial o Objetivo 8, né? O que que passa, então, na cabeça do leitor nesse trecho do livro, né? Como é que essa ideia, de onde vem essa ideia de trazer as ODS para um livro, então, dedicado à patologia do trabalho, mas entrando exatamente num capítulo com essas características que você vem falando ao longo de sua conversa aqui. Então, essa parte do capítulo, desculpe, foi também foi uma discussão com um grupo de autores, e acho que é uma contribuição que o Marco Ackermann, que estuda muito a parte de saúde planetária, desenvolvimento sustentável, políticas de saúde, políticas públicas, a ideia de health in all policies, né? Quer dizer, a gente ter, de fato, saúde em todas as políticas, acho que foi uma contribuição bem legal do Marco. E o Marco é essa figura admirável, que ele faz, inclusive, uma provocação no título da parte, que ele faz o seguinte, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Trabalho. Não fragmentar dá trabalho, e bota uma exclamação ali, né? Porque toda vez que a gente discute trabalho no nosso campo, é relativamente frequente, e eu ousaria dizer quase perigoso, que a gente faça associações para os indivíduos, para grupos específicos de trabalhadores, né? O nosso próprio campo, na hora de pesquisar, a gente tem uma tendência de pesquisar, por exemplo, categorias profissionais. O próprio movimento, né, as entidades sindicais também se organizam por categorias, por exemplo, mas quando a gente olha para o planeta e quando a gente olha para o ambiente de uma maneira mais ampla, não estou falando agora do meio ambiente do trabalho, que tem toda uma discussão e fundamentação jurídica disso, que a gente não entrou nessa discussão no capítulo. O trabalho, ele também atravessa tudo. Então, a ideia de fechar com os ODS, inclusive quando a gente vai para o capítulo, a gente não está discutindo o ODS 8, que é o de trabalho decente ou trabalho digno, como eu prefiro, e a gente fala da articulação com todos os ODS. Porque vamos pegar aqui um exemplo. Gente, peço desculpas por falar de São Paulo, é que eu falo assim do quintal que eu conheço, né? Então, eu conheço melhor aqui o meu quintal do que o quintal da Bahia, por exemplo, tá? Mas se eu pegar aqui de novo esse recorte do estado de São Paulo, praticamente o estado de São Paulo tem mais de 700 áreas de contaminação ambiental, para vocês terem uma ideia. Praticamente todas são fruto de um processo produtivo. Então, no nosso entendimento, falar de trabalho é falar de processo produção-consumo e do quanto que isso dialoga com os outros ODS. Quando eu falo, por exemplo, eu gosto muito de ter uma figura aqui que a gente usou e que veio de uma das assembleias, né, uma das conferências globais de promoção da saúde de Xangai. Então, que a gente vai mostrar assim, olha, para eu erradicar a pobreza, eu preciso ter políticas públicas de promoção de trabalho. E que sejam políticas públicas de promoção de trabalho que gerem emprego e, de preferência, emprego que seja de remuneração justa, saudável, seguro, né? E que tenha algum grau, né? A gente defende a proteção social universal, mas que tenha um grau de proteção. Quando eu falo de saúde e bem-estar, que é um ODS 3, e se eu parto do princípio de que o trabalho pode ser um operador de saúde, eu estou trazendo trabalho também. Quando eu falo de igualdade de gênero, uma das formas da gente defender a igualdade de gênero passa, né, por práticas de trabalho que reconheçam, por exemplo, remuneração justa e igual entre homens e mulheres, só para dar um exemplo, né, de políticas de trabalho que combatam a discriminação da população LGBTQIAPN+, por exemplo. Quando eu falo de água potável, saneamento,
Eu também estou falando de processo produtivo, então estou falando de processos produtivos que não contaminem, por exemplo, fontes de água que a gente precisa promover, proteger. Eu vou pular aqui, né, o 8 de propósito, mas tem um 9 que é específico, fala de indústria, inovação e infraestrutura. Isso é discutir processo produtivo. A redução das desigualdades, a gente vê no mundo o quanto que o acesso a um trabalho que seja realmente justo, digno, de remuneração justa, pode reduzir as desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis, o quanto que a interação das organizações com pequenas áreas comunitárias pode promover saúde de uma maneira coletiva. Vida na água, vida terrestre. Então, de novo, aqui a gente também fala de processos produtivos que sejam mais sustentáveis na perspectiva de redução de desmatamento, do uso consciente de recursos naturais, de reflorestamento. Então, o que a gente quis trazer aqui no final é dizer que, da mesma forma que a gente pode discutir o trabalho como um operador de saúde para um indivíduo, para um grupo, para uma categoria profissional, por exemplo, a gente pode discutir o trabalho como um macro determinante, digamos assim, da saúde planetária. Tá? E que essa discussão, ela, no nosso entendimento, precisa, né, deve ser incorporada por movimentos e por campos de atuação e de estudo que vão além da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E aqui eu já deixo um convite para todo mundo que é da saúde coletiva, para o pessoal da saúde ambiental, para a área das ciências sociais, porque eu acho que a gente precisa discutir a contribuição do trabalho, o impacto de um bom trabalho, de um trabalho ruim, para a sociedade, para o planeta, para o ambiente como um todo. Agora, antes de fechar completamente, eu preciso dizer que esse é um tema espinhoso e espinhudo, né? Existe muita crítica, a gente não ignora a crítica ao modelo dos ODS, tá? Mas em tempos em que virou modinha falar de ESG, né? Na sigla em inglês, que é Environment, Sustainable and Governance, que foi uma forma das grandes corporações pasteurizarem os ODS e criarem um outro modelo, inclusive fazendo muito dinheiro com consultorias em cima do conceito de ESG, eu acho que a gente precisa fomentar um debate que se aprofunde mesmo na contribuição dos ODS, principalmente para os países como o Brasil, né? E que a gente possa discutir como é que a nossa forma de desenvolver os processos de produção e consumo tem contribuído ou não para a saúde do planeta, mas do nosso país também. Já deixo aqui, então, uma provocação, um pedido. Assim, ó, você está intimada a me ajudar a pensar uma continuidade da discussão desse tema, organizando uma conversa mais específica, aí mais para frente, e a gente chamando alguns interlocutores que a gente sabe que tem, dos que estão discutindo esse tema. Agora, recentemente eu gostei muito de um posicionamento do colega baiano. E para finalizar, eu queria te deixar à vontade
se gostaria de acrescentar alguma coisa, se tem mais algum comentário a fazer. A gente acabou focando bastante no capítulo 50, né? Entendi que era um objetivo também dessa nossa conversa, mas eu queria destacar a estrutura do livro, né, nesse um volume, o quanto que foi difícil, né? É difícil falar que um livro com quase 1000 páginas é uma versão resumida das edições anteriores, mas acreditem, né? E também é difícil de acreditar que um livro de um volume, comparado com 2, deu mais trabalho em um do que em 2, e deu mesmo. Eu queria comentar que, como todo livro, ele tem a sua potência, então tem coisas que entraram nessa 4ª edição que eu acho que são assim primorosas. E eu destacaria o capítulo sobre suicídio relacionado ao trabalho, que foi coordenado pelo professor Álvaro Merlo. Que por si só já é um tema dificílimo. Aqui na Unicamp, a gente tem estudado e falado sobre o assunto, e é um tema difícil, complexo, sensível, que tem que ser abordado com muito, muito cuidado. E a gente também tem identificado, a partir dos nossos estudos, que se não há uma relação clara, direta e simples do trabalho com o comportamento, a ideação e as tentativas de suicídio, por outro lado, existe sim uma associação, tá? E acho que o professor trata isso de uma maneira assim brilhante no capítulo. Eu queria destacar isso. E também dizer que tem algumas coisas que a gente sabe que ficaram de fora porque não couberam, né? Então, o próprio capítulo que era para discutir trabalho, saúde e ambiente. Aí, assim, né, se de um lado o livro conseguiu abrir espaço para coisas novas, né, e muito relevantes atualmente, por outro, a gente também não conseguiu espaço para tudo. Aí eu citaria, acho que um capítulo que eu senti falta foi de discutir mais aprofundadamente a questão de trabalho, saúde e ambiente. Mas, gente, o livro ele está assim todinho pensado, desenhado, escrito, revisado carinhosamente para cumprir o que o seu próprio subtítulo traz, né? Que é Patologia do Trabalho, o essencial, o novo e a prática. Então, a gente não descuidou de abordar temas clássicos, né, do nosso campo e que continuam por aí. As pneumoconioses continuam por aí, as perdas auditivas continuam por aí, né? Trazendo novos conhecimentos, novos capítulos e o tempo inteiro tentando dialogar, né, com a fundamentação teórica e aplicação prática. O livro ele é organizado em 4 partes, e em cada parte vocês vão encontrar uma finalização de um capítulo todinho dedicado a instrumentos, ferramentas e discussão da aplicação prática dos conteúdos daquela parte. Acho que é isso que eu queria destacar, desejar a todos assim uma ótima leitura, bons estudos, que o livro sirva de inspiração, que provoque muitas reflexões e que vocês mandem para a gente da organização muitas novas ideias. Eu sei que ninguém está com pressa de fazer uma 5ª edição, né, Pará? Porque demorou quase 3 anos para fazer essa, mas se demorar tudo isso de tempo, daqui a pouco a gente tem que começar a pensar numa outra. Então, assim, mandem sugestões também para a gente. E agradecer essa oportunidade de conversar com você, Pará, com o pessoal que acompanha o Fórum AT e registrar que, apesar de muito trabalho, também foi muito divertido, foi muito prazeroso, né, fazer esse livro em parceria com o professor Renê, os professores Álvaro, João Silvestre, você, né, o nosso querido Hildeberto Muniz de Almeida, Pará, e que só prova, então, a nossa tese, de que sim, o trabalho pode ser operador de saúde e de felicidade, como a gente está aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. E só para transformar
no momento do seu comentário aí, um spoiler, né? O Álvaro é um dos convidados da gente. Espero que ele possa preparar para a gente uma apresentação cuidadosa aí desse capítulo sobre o suicídio, que tá tão bem escrito. Então, é algo para, para a gente encerrar dizendo: aguardem, vem mais coisa boa por aí. Não podemos perder. Muito bem, viu? Obrigado, Márcia. Tudo Beijo, bom. querido, viu? Obrigada. Outro beijo para você.